Olá, boa noite! Estamos aqui para mais um café delicioso, cheio de informação. Queria poder compartilhar com vocês algo muito especial. Estou aguardando a nossa convidada de honra, hoje a doutora Lauren. Já acenou por aí? Já deve estar entrando. Boa noite, Aline! Seja bem-vinda! Boa noite, Adriana! Seja bem-vinda também para mais um delicioso Café com a Grazi. Estou aguardando a nossa convidada. Seja boa noite, Carol! Olá, Olá, boa noite! tudo bom? Tudo bom? Mais uma vez estamos juntas. É sempre um prazer compartilhar a sua experiência conosco. Fico muito feliz por ter mais uma vez aceito o meu convite. E daqui a pouco nós estamos bem conectadas. É, eu que agradeço, Grazi. Eu acho bem bonito o movimento todo que tu está fazendo de conscientização de assuntos importantes aí para o Outubro Rosa, né? Então, obrigada, pelo convite para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, eu não sei se a senhora reparou, mas de especialista a senhora está fazendo o encerramento. Pois E eu é. E assim, foi exatamente escolhido a dedo. Quando eu pensei no café, no todo, que não foi agora em outubro, já tenho essa preparação já desde agosto, foi tudo com um propósito, pensando em estar compartilhando exatamente essas informações com as pessoas, né? E todos os convidados foram escolhidos a dedo, com assuntos bem importantes, bem relevantes, né? Eu acho que o Outubro Rosa, ele é importante nesse momento falar sobre o câncer, como em todas as áreas, em todas as suas necessidades, né? Ontem a live de ontem assim foi espetacular com a doutora Aline. Nós falamos não só do diagnóstico, mas da metástase, né? Que é algo também bem importante a ser conversado, a ser falado. E falar sobre os cuidados paliativos, eu vejo que é muito necessário, né? Então, eu não poderia deixar de trazer o café, esse encontro, sem falar sobre os cuidados paliativos. Eu acho que, assim, o diagnóstico do câncer, ele é ainda tão necessário ser conversado, ser discutido, ser abordado, né? Ainda assim é muito desconhecido pelas pessoas, por mais que eu já vencio esse mundo há 9 anos, mas ainda é desconhecido para mim tantas coisas, né? É uma luta diária, uma necessidade diária, que falar sobre os cuidados paliativos não poderia deixar de ficar de fora, né? Então, e eu fico muito feliz porque eu te acompanho já de outros carnavais, né? Não só desse ali do consultório mesmo, mas de todo o movimento que tu tens feito na rede social, de toda a tua fala. Eu já comentei contigo e volto a comentar. Eu admiro muito o teu posicionamento, a tua vida enquanto profissional, né? Do que tu defendes, a bandeira que tu levanta. E eu gostaria de estar oportunizando para os meus amigos oncológicos essa tua fala, né? E compartilhar com eles um pouco mais sobre os cuidados paliativos. Ai, Grazi, eu acho bem, assim, essa iniciativa, esse movimento muito legal, muito importante, né? E mais ainda quando é no Outubro Rosa, porque a gente vê muito movimento no Outubro Rosa, né? A gente tem muita coisa para falar
em outubro sobre saúde da mulher, sobre diagnóstico precoce de câncer de mama, sobre tratamentos curativos. A gente tem muita coisa para falar, né? A gente vê que tem um movimento muito grande internacional ao redor disso. Mas a gente como médico, e especialmente a gente como paliativista, a gente se preocupa com vários pormenores que a gente vê as pessoas falarem muito pouco. Por exemplo, se fala muito do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Fala muito de mamografia, de autoexame em outubro e tudo mais. Mas no Brasil, ainda 60% das mulheres, em alguns lugares 50% das mulheres, recebem diagnósticos do câncer de mama tardiamente, em estadio 4, em doença metastática, né? Então a gente fala aí de um grande percurso da saúde da mulher, dessa história de diagnóstico de câncer que não foi visto, que é lá atrás, quando é precoce, quando é primário, quando é pequeno, quando tá só na mama, né? Então, assim, é uma mulher que já recebe as duas notícias ao mesmo tempo, que é você está com câncer e que esse câncer já está avançado. Então, nossa, é um choque, assim. E vem muito sintoma com isso, porque em geral essa doença avançada já trouxe sintomas físicos e tem sintomas de outras dimensões que vão surgir, que já vem surgindo, mas que surgem assim de uma forma muito alarmante quando a gente está diante do diagnóstico, né, do médico falando isso. Então, tem os sintomas de dimensões psíquicas, né, espirituais, sociais, alteração dessa relação, se é casada, da relação com o marido, da relação com o companheiro, com companheira, da relação com o mundo, porque agora tu tem um diagnóstico, né? Tu tá carregando isso. Então, assim, claro que tem que falar de saúde, de diagnóstico precoce, mas tem que falar de acesso. Será que essas mulheres que têm diagnóstico têm acesso ao tratamento? Têm acesso a uma equipe multiprofissional que sabe o que está fazendo, que trabalha com pacientes dessa complexidade, com esses diagnósticos, né? E as mulheres que não fizeram esse diagnóstico precoce, quem é que está cuidando delas? Quem é que está olhando para elas? Quem é que está acolhendo elas, né? Então, assim, coincidentemente, o outubro, além de ser rosa, é o mês internacional dos cuidados paliativos, né? O Dia Internacional dos Cuidados Paliativos é comemorado todo segundo sábado de outubro, todos os anos. E é justamente para a gente chamar atenção disso, assim, que as pessoas são mais do que um diagnóstico, mesmo que seja um diagnóstico difícil, né? O câncer é uma doença difícil e eu acho que tu aborda isso sempre com uma clareza e uma leveza, sem fugir da realidade, de uma forma ótima, que as pessoas podem ter um lugar para conversar sobre isso, onde não é obrigado a ser forte e positivo o tempo inteiro, onde elas podem ser reais e que de vez em quando vai ser duro, né? Então, e nessa dureza, quem é que vai olhar para isso, né? E assim, vários estágios, né? Um paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama e que vai atravessar por várias fases, essas fases podem ser muito sintomáticas, ainda que o tratamento seja em caráter curativo. Tem aí um monte de efeitos colaterais do tratamento que precisam ser vistos, tem um monte de efeitos colaterais da doença propriamente dita. Nossa, tem um monte de coisas, muda os teus papéis, o teu papel de pessoa, de mãe, de mulher, de filha, de profissional, porque tu te afasta, então tem um monte de papéis que precisam ser revistos, né? E quem é a equipe que está olhando para isso, assim? A gente não tem dúvida que os colegas oncologistas nas formações estão recebendo mais dessas informações, mas a gente também sabe que o que acontece é que existe uma gama muito grande de conhecimento técnico que eles precisam abarcar, né? As novas tecnologias, as novas intervenções, as drogas novas, a hormonioterapia, a imunoterapia, a quimioterapia, a radioterapia. E às vezes ele está tão focado nisso que às vezes o paciente que tem esse câncer está um pouco perdido nisso tudo, né? E a gente precisa ter uma equipe que cuide disso. E os cuidados paliativos fazem isso. Os cuidados paliativos estão focados na qualidade de vida das pessoas, principalmente naquelas que têm doenças que são consideradas doenças graves, que são doenças que potencialmente podem, inclusive, ameaçar a vida da pessoa. E isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de diagnóstico tardio, quando a gente fala de paciente sofrendo, mesmo que esteja em tratamento, quando a gente fala de sintomas descontrolados, de dor, quando a gente fala disso tudo, a gente está
falando de precisamos de cuidados paliativos. A gente tem que entender que sim, os cuidados paliativos têm uma grande responsabilidade, um papel imperativo quando a gente está falando de fase de fim de vida, quando a gente está falando de terminalidade. Mas tem um papel de cuidado proporcional que é essencial que a gente fale sobre ele na qualidade de vida das pessoas que estão nesses tratamentos, porque são tratamentos pesados, são tratamentos que oneram o paciente de várias formas e que precisa ser visto, precisa ser cuidado, precisa ser olhado. Não é porque a pessoa tem uma doença que ela vai ficar só tratando a doença, tentando modificar a história natural da doença, que ela deixa de ter todo o resto para ver. Então é muito importante que a gente saia desse papel da ignorância, assim, né? Que o tratamento oncológico padrão é suficiente, porque muitos estudos ao redor do mundo inteiro já mostraram que não, ele não é suficiente. Precisa de bem mais cuidados paliativos para a gente entregar um mínimo de qualidade de vida para as pessoas. E todo mundo tem direito, né? Então, o cuidado paliativo é um direito das pessoas de receber, de ter as suas dores tratadas, sejam dores físicas, sejam dores emocionais, sociais, espirituais. E a gente está aqui para isso. E eu acho muito importante, até porque existe toda uma carga por trás da palavra cuidados paliativos, né? Eu acho que nós, pacientes, por exemplo, já temos a carga da palavra câncer, né? São 6 letras bem pesadas que nós não temos conhecimento do que é, de como funciona, como que a gente vai vivenciar, passar, construir. E os cuidados paliativos, mais ainda, metástase, o que é, né? Eu, por exemplo, falei ontem muito isso na live. A gente já descobre a palavra câncer, já morre. Aí ouve a palavra metástase, morre 2 vezes. E quando fala em cuidados paliativos, eu não quero nem ouvir, porque eu vou morrer pela 3ª vez. E eu queria muito poder compartilhar com as minhas amigas um pouco sobre isso, sobre o que seria esses cuidados paliativos, em qual momento seria importante eu estar procurando isso, porque ainda está presente na nossa ideia de que o cuidados paliativos é a última alternativa, porque não tem mais alternativa na ciência. Então, a gente tem um longo caminho a ser percorrido no Brasil e apesar de se falar cada vez mais de cuidados paliativos, a gente vê que é trabalho de formiga, assim, que por mais que se fale mais, tem muito, 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 muito a ser feito, principalmente do ponto de vista de educação e informação. E o que a gente vê acontecer hoje em dia é uma mudança de padrão, que é lenta, mas está acontecendo. Antes, a gente dependia muito da indicação, do encaminhamento, né? Que o oncologista tem que encaminhar o paciente para os cuidados paliativos. E hoje a gente já recebe pacientes que já foram procurar, que eles foram no Google, que eles escutaram de alguém, que alguém da família teve essa experiência e que foi muito importante para fazer um plano de cuidados, que é o que a gente sempre fala. O papel do paliativista, principalmente assim, da equipe toda, mas do ponto de vista médico, o papel do paliativista é fazer um plano de cuidados baseado no prognóstico. Então a gente tem que saber da doença, da história natural da doença, da evolução, dos sintomas, de como foi esse diagnóstico, de qual foi a resposta ao tratamento, de qual foi o sintoma colateral desse tratamento, como que essa pessoa está reagindo a tudo isso, qual é a sua funcionalidade, como que ela está na vida, quão independente ela é para fazer as suas coisas, e juntar tudo isso com a autonomia, que são os valores do paciente. Então, será que o paciente que eu estou vendo, que eu estou cuidando, ele acredita e faz parte da vida dele a cura a qualquer custo? Mesmo que isso implique fazer um monte de tratamentos, muitas vezes de alta tecnologia, em que, na verdade, corre o risco de encurtar a vida dele em nome de correr atrás disso? Será que isso faz sentido? Então, é muito individual. O nosso papel é saber prognosticar, é acompanhar os valores dessas pessoas, desses pacientes, é entender o que significa a vida, o cuidado, a doença, os papéis que desempenha e fazer um plano de cuidados que cuide disso, do que é físico, do que é emocional e do que é espiritual, do que é social.
E cuidado paliativo de verdade, assim, que a gente diz, só se faz com equipe. Então, eu vi que durante esse mês tu teve vários encontros com várias colegas que são muito importantes, né? Então, onde que está o papel desse fisioterapeuta, desse dentista, desse enfermeiro, né? Onde que está essa equipe multi, a TO, a nutrição, a fono, enfim, porque todo mundo tem um papel. Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas a gente tem que estar pronto para atender essa multidimensionalidade que as pessoas são. E os sintomas vêm desse lugar. Se nós somos seres biopsicossociais, né, e espirituais, os sintomas vão vir desses lugares. Então, vão ser biopsicossociais e espirituais. E a gente tem que ter um bom treinamento para isso, né? E esse treinamento precisa contemplar a gente saber conversar. E mais do que saber conversar, saber ouvir. Porque a nossa comunicação social anda muito falha, e na medicina isso é muito evidente, e a gente está precisando ouvir. A gente precisa ouvir as pessoas para saber se tudo que a tecnologia na medicina, que cada vez avança mais, faz sentido. Ou se está causando mais sofrimento. Será que a gente está dando sobrevida de qualidade para as pessoas? Ou a gente está dando uma sobrevida em forma de aumentar o processo de morrer? E a gente tem que ter mais consciência disso. E para ter consciência disso, a gente precisa estar num lugar como a gente está aqui agora. Eu e você conversando, as pessoas estando junto aqui para conversar sobre isso. Porque a gente tem que mobilizar a sociedade a falar disso, né? A falar de, sim, somos uma sociedade que está predisposta a ficar doente. E de várias doenças diferentes, não só o câncer. E, por incrível que pareça, o óbvio é preciso ser dito, todos nós vamos morrer. E a gente está no Brasil. E no Brasil, 80%, 90% das pessoas morrem de morte anunciada. Ou seja, morre de doença crônica que passa por tratamentos, que passa por sobrevida, que passa por um monte de coisas e vai chegar na sua terminalidade. E a gente tem que começar a olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado, porque se 90% de nós, e isso eu estou me incluindo, né? Incluindo as pessoas da minha família. Se a gente sabe que isso é uma grande possibilidade, o que a gente está fazendo com a vida hoje? A gente está dando sentido para esse dia? A gente está tendo cuidado com esse dia, com essas pessoas que são importantes para nós, com a nossa vida, com a nossa saúde? Porque o que a gente tem hoje são pacientes que, muitas vezes, pacientes e familiares que chegam para a gente e falam: nossa, como é que a gente não conheceu vocês antes? Nossa, por que meu médico não me encaminhou para vocês antes? Por que eu não te conheci antes? Por que a gente não conversou sobre isso antes, né? E assim, o e se é uma coisa muito dolorosa, né? Porque o e se é uma coisa que não foi. E o que a gente tem é agora. Se a gente está aqui junto agora, conversando sobre isso agora, então a gente vai fazer melhor daqui para frente. E a gente vai cuidar dessa saúde. E a gente vai cuidar de ser saudável, ainda que a gente tenha uma doença grave. Porque é possível. E as pessoas que passam por cuidados paliativos e conseguem ter tempo em cuidados paliativos para conversar sobre isso, conseguem ser saudáveis mesmo com uma doença grave. Tá aí a Grazi, um mês de lives e falando exatamente sobre isso. Tem uma doença e é super saudável. Exatamente. E tem, assim, toda uma adaptação, né? Todo um entendimento sobre a doença, né? Mudanças de rotina, de comportamento, de humor, mas que existe essa possibilidade de enfrentamento até. Mas só conseguir tudo isso exatamente pela equipe que está comigo, que me ajudou a me entender dentro desse novo processo, desse novo mundo, né? Porque comigo também, lá 9 anos atrás, eu também não tinha essa clareza, eu não tinha essas informações, e o medo me acompanhava, como ainda me acompanha, não digo que não, mas poder entender melhor sobre isso me ajuda a enfrentar mais essa situação, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Por isso até que eu tenho esse canal, né? Porque eu vejo o quanto é importante a gente trocar essas experiências, trocar essas informações. Eu fico tão feliz quando vocês, médicos, se dispõem a estar aqui,
né? É uma hora da vida de vocês que vocês se dispõem a estar conversando com a gente, tá esclarecendo, tirando as nossas dúvidas. E o quanto a informação ela é importante para que as pessoas se entendam dentro desse processo, né? Então, eu acho válido esse movimento e principalmente de falar sobre os cuidados paliativos, que é uma coisa ainda tão tenebrosa, né, tão difícil para as pessoas entender, ouvir, compreender, né? E eu fico muito feliz com essa movimentação toda. E só vai acontecer essa mudança quando tiver essa movimentação de todo mundo, né? De quem fala, de quem ouve, de quem assiste, de quem aprende, de quem compreende. O que eu te escuto falar isso, o que me vem em mente imediatamente, assim, é quando tu diz, eu tive medo lá atrás e ainda tenho de vez em quando e faz parte, não vou dizer que não tenho. E aí, o que me vem, Grazi, é que a gente, como profissional de saúde, precisa estar aberto para isso. Porque a gente não tem dúvida que os cuidados paliativos fazem muita diferença na qualidade de vida dos nossos pacientes. Mas a gente também sabe que tem um lugar de romântico, por assim dizer, que eu acho que a gente tem que cuidar e ter muito critério com isso, que é o que eu costumo falar muito com os meus pacientes e com os familiares e tudo mais. A gente não está aqui para dizer que só porque nós estamos aqui vai ser infinitamente mais fácil. E isso é uma coisa a ser muito respeitada. A gente está aqui justamente porque a gente sabe que é difícil. E é por causa dessa dificuldade que a gente tem que estar aqui. Por isso que a gente tem que estar aqui, tem que estar disponível e tem que ter esse entendimento, né, dessa complexidade. E aí, quando tu fala do medo, a primeira coisa que me vem é a gente também precisa dar vazão para isso. As pessoas, a gente vê muito paciente com câncer, bastante ativista da causa, o que é muito legal, porque faz as coisas, as informações rolarem, né? Faz as informações acontecerem, faz com que as pessoas se comuniquem mais, né? Troquem experiências. Mas a gente também vê uma onda muito positivista, assim, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre positivo, você tem que ter muita fé. E não é bem assim que a banda toca, mesmo para essas pessoas, né? Então que a gente, sim, faz parte do humano ter medo. Às vezes vai ter raiva, às vezes vai ter revolta, às vezes vai ter uma profunda tristeza. Nossa, vai ter um monte de coisas, porque nós somos assim. A gente tem um mundo de sentimentos. E quando a gente está doente, isso vai se aflorar mais ainda. Vai ter um dia que vai estar saltitando, que vai estar tudo lindo, que vai estar tudo bem, que vai estar aproveitando. Talvez no dia seguinte não esteja acontecendo tudo isso. E tá tudo bem. A gente tem que entender que isso é individual e que não importa o que vai vir, o que vem vai ser bem-vindo. Mesmo que seja o medo, mesmo que seja a raiva, mesmo que seja a dificuldade. Ele tem que ser bem-vindo, porque ele tem que ter um espaço de acolhimento, esse sentimento. Então, assim, que bom que existe esse lado positivo, existe o entendimento de viver um dia de cada vez, de aproveitar o presente, de fazer bons planos, de estar com as pessoas amadas. Nossa, dá para ressignificar muita coisa nesse trajeto. Mas a gente tem que entender que vai ter um momento que não vai ser tão bom assim. E que tá tudo bem. Porque faz parte. Uma coisa até que ontem eu estava conversando com a Mag durante a terapia, que eu acho que na dor, principalmente a dor, ela aumenta todo esse sentimento, né? Além do tratamento, quando a gente passa pelo processo químico, que o processo químico faz essa alteração, sim. Tanto que hoje hoje não, desde o início assim eu me entendi e eu aceitei com facilidade o uso de alguns medicamentos em relação ao comportamento, exatamente por isso, porque a dor e o sofrimento, ela aumenta toda essa conexão ruim da doença. E é bem isso, assim, se a gente não acolhe isso, não tem espaço para isso, a pessoa vai se sentir mais doente. E aí, em vez de ela ser uma pessoa com uma doença, ela vai se sentir um doente. E faz muita diferença isso. Parece uma coisa que é um detalhe, mas eu costumo dizer que isso é um detalhe para quem não está nesse papel.
porque faz muita diferença você ter uma pessoa, você ser uma pessoa que tem uma doença, de você se sentir uma pessoa doente. E a gente também precisa olhar para isso. Essas coisas todas que a gente está conversando sobre sintomas, sobre controle de sintomas, sobre acolhimento, sobre plano de cuidado, sobre autonomia, isso tudo são cuidados paliativos. Então, quando a gente vê os pacientes, principalmente as famílias, né, terem muita resistência de ler, de entender sobre cuidados paliativos, ou às vezes de terem fontes muito ruins, de ter escutado coisas de orelhada, de pessoas que não têm nenhum entendimento para ter alguma opinião sobre cuidados paliativos, a gente busca fazer entender, assim, né? Vamos sentar e conversar. Eu lembro a primeira vez que um paciente que eu tenho há muitos anos, com uma doença, enfim, progressiva, incurável e tudo mais, saiu do consultório e logo em seguida entrou uma outra pessoa com quem ele tinha conversado na sala de espera. E aí a pessoa ficou me olhando assim, né, tipo, nossa, ele disse que ele é teu paciente faz 4 anos. E eu falei, sim. Dele, mas por que faz 4 anos que ele está em cuidados paliativos? Eu falei, porque ele precisa. Ponto. Porque tem indicação, porque ele tem que estar aqui, porque tá tudo certo. Dele, mas 4 anos? 4 anos. Aí ficou aquela sensação, assim, sabe, estranha de... Doutora, eu não sei nada de cuidados paliativos, porque agora ele me disse isso, eu não entendi nada. Eu falei, então nós vamos conversar sobre isso. Exatamente, porque a gente tem a informação de que o cuidados paliativos, ele é semanas, dias, semanas, meses, no máximo um ano, né? Pelo menos essa clareza que eu sempre tive na minha vida, né? E entrar nesse mundo de informação oncológica me deu a oportunidade de entender um pouco melhor e saber de que os cuidados paliativos, eles não estão atrelados ao fim da vida. E é isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas, para que elas entendam, porque o medo ainda é muito recorrente, né? Eu já conversei com algumas meninas e às vezes eu falo de ti, né? Elas ainda dizem, não, ainda não é o meu momento, eu ainda não estou preparada para isso, né? Então, ou até acaba ofendendo, porque eu falar de te procurar, parece que eu estou acelerando, ou rogando, ou acessando, que ela está entendendo que eu estou morrendo, então por isso que ela me encaminhou a doutora Lauren. Né? E não é isso, né? Eu acho que isso é importante ficar claro. A gente está realmente falando, frisando isso aqui, né? Eu falo isso para os colegas, né? Para os meus colegas médicos e para a equipe multi de uma forma geral, que a gente acaba maltratando as pessoas por ignorância, né? Então, assim, ainda que essa indicação fosse por uma questão dessas, assim, de doença mais grave, progredindo, uma doença, um momento de terminalidade, a minha pergunta para as pessoas sempre é, bom, imagina que a gente está nesse momento. Como é que tu quer ser cuidado? Tu quer não sentir dor? Tu quer ter a tua falta de ar controlada? Náusea, vômito, né? Ansiedade, depressão, nossa, coceira. Pode chutar aí um monte de sintomas que acontecem. Tu quer ter esses sintomas controlados? Tu quer ter a tua vontade respeitada? Tu quer ter ajuda espiritual? Tu quer ter ajuda psicológica? Tu quer encarar isso da melhor forma possível? Tu quer ficar perto da família? Tu quer ser cuidado em casa? Então tu quer cuidados paliativos. E aí a minha conclusão é, as pessoas, quase todas, elas querem cuidados paliativos. Elas só não sabem que é assim que se chama. Elas só não sabem que é esse nome que tem. Exatamente. Então, mas se as pessoas querem conforto diante de uma doença, se elas querem um controle de sintomas multidimensionais, enquanto elas encaram uma doença grave, elas querem cuidados paliativos. Elas estão pedindo por cuidados paliativos. Elas podem não saber que o nome é esse, mas é isso que elas querem. Então, assim, é muito importante que a gente desmistifique o nome também para isso.
Porque esses meus pacientes que eu tô citando, que já tem mais anos, assim, eles mesmos já brincam, assim, nossa, hoje eu vim visitar minha paliativista, as pessoas abrem aqueles olhões, assim. E é isso, a nossa relação é ótima, a nossa relação é saudável, a nossa relação entre nós, o trinômio que a gente fala, né? O médico, o paciente e a família, ou a equipe, o paciente, a família, a relação do entendimento da doença, a relação do entendimento de prognóstico, de como quer ser cuidado. Então, assim, a gente entende os medos das pessoas, com certeza são extremamente legítimos, assim, mas a gente também entende que se elas estão buscando por conforto, elas estão buscando por cuidados paliativos, mesmo que elas não saibam. Exatamente, eu acho que falta essa clareza, assim, é, a, a oportunidade de a gente entender o que é o nome correto, né? Porque muitas vezes a gente sofre tantas coisas que não precisava sofrer, né? Eu acho que eu vou colocar por mim, né? Diante desses 9 anos, eu tenho os meus altos e baixos. Mas como é que eu lido com esses altos e baixos? Porque existe uma equipe que trabalha com essa questão dos cuidados paliativos, né? Então, eu acho isso fundamental. E eu queria te fazer uma pergunta. No SUS, existe esse cuidados paliativos nessa abordagem ou também é só no final do corredor? Não, existe. Assim, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos lançou o último atlas sobre isso ano passado. De todas as equipes de cuidados paliativos que existem no Brasil, a maioria está no SUS. Está no SUS. E isso é bem interessante, assim, só que qual é a dificuldade que a gente vê? Como os serviços são feitos ou montados do ponto de vista de ser mais ativo, proativo, né? Ou ser construído de uma forma mais passiva. Se ele é construído de uma forma mais passiva, ou seja, ele é mais dependente do encaminhamento dos colegas, acaba que a gente tem esse estigma, este problema, porque quando a gente tem uma instituição ou várias que tem o cuidado paliativo, mas que ele não é tão bem difundido, ou não é feito educação continuada e tudo mais, a gente está esperando que aquele colega que não sabe bem sobre isso tenha uma indicação, sabe? Entendi. É diferente quando a equipe foi construída enfim, foi feita dessa forma institucionalmente proativa, onde ela pode chegar até as pessoas e não as pessoas precisam chegar até ela. Então, Entendi. e aí isso tem uma diversidade no país inteiro, assim, né, sobre como as equipes funcionam. Mas sim, a maioria delas está no SUS. Então, porque assim, eu faço atendimento pelo plano de saúde, né? Então, eu tenho acesso na minha clínica a essas especialidades. Mas, às vezes, as pessoas ficam colocando assim, mas é porque tu falas isso porque tu tem plano de saúde, mas no SUS eu não tenho isso, eu não tenho esse encaminhamento, ou eu não tenho essa disponibilidade. Então, eu queria compartilhar um pouco isso, porque às vezes eu não vivencio dentro do SUS, mas eu queria poder compartilhar isso com as pessoas, né? Porque elas podem achar também que lá é só. Eu posso falar pela experiência que eu conheço daqui, que antigamente eu ouvia que é o andar de cima, né? Que é o andar Sim, dos cuidados então, paliativos. e esse estigma vem justamente do lugar de esperar que a pessoa que não sabe cuidados paliativos encaminhe para os cuidados paliativos. Então, assim, claro que vai vir tardiamente porque tem uma lacuna de conhecimento ali muito importante, né? Então, assim, a gente tem uma deformação nas formações da área da saúde. E é uma deformação muito grave. Porque se a gente está aqui falando desses números todos, né? Que, nossa, a gente está no Brasil, onde as pessoas morrem, em sua maioria, de uma morte anunciada, ou seja, de doença, e não, né, de fatalidades, de acidentes e tudo mais. É que, nossa, então como é que a gente não sabe disso?
né? Como é que esses médicos, esses fisioterapeutas, esses enfermeiros, esses nutris e fonos e TOs e tudo mais, não são treinados para cuidar de pessoas que vão morrer de doenças, né? Então, assim, a gente tem uma deformação de formação. E aí, e correr atrás disso dá um certo trabalho. Existe um movimento em todo nacional em relação aos cuidados paliativos, para que isso esteja mais na graduação das áreas da saúde, mas também nas pós-graduações, enfim, que permeie essa formação geral do profissional de saúde, para que ele tenha conhecimento dos cuidados paliativos. Não no sentido de ser um especialista ou ser a pessoa que vai fazer. Eu sempre digo, se fosse para todo mundo fazer tudo, a gente teria aí 400 mil médicos com a mesma especialidade, né? Então, assim, cada um tem um perfil, uma forma e tudo, e uma condição de ser o que é. E tudo bem, mas é o que eu sempre digo, assim, nossa, a gente como médico, a gente aprende o que a gente precisa tratar obrigatoriamente e depois a gente entende que tem uma parcela que precisa ir para o especialista. É a mesma coisa com cuidados paliativos. A gente precisa ensinar as pessoas em qual era o momento que cuidados paliativos entram. Ela não precisa fazer, ela não precisa ser o especialista, mas ela precisa saber encaminhar. Porque quando ela não sabe encaminhar, ela está imputando sofrimento para uma pessoa por conta da sua ignorância. E a gente precisa lutar contra isso, né? Assim, pô, onde que estão os pacientes com doença oncológica que não tem indicação cirúrgica? Onde que estão os pacientes com doença oncológica metastática? É óbvio que eles vão estar na oncologia, mas eles também precisam estar nos cuidados paliativos. Uhum. Eles precisam receber esse apoio, eles precisam receber esse tipo de cuidado, existem critérios técnicos para isso, né? Então, isso é uma coisa que sempre me preocupa, que eu converso muito com os meus residentes, é isso, assim, cuidado paliativo não é bom senso, não é pegar na mão. Cuidado paliativo é uma atuação de especialidade médica e de outras áreas da saúde com indicações técnicas, né? Isso é tão técnico quanto qualquer outra área. A diferença é que a gente cuida de uma sutileza da parte de pessoas com doenças graves que não estão sendo vistas pelas outras áreas. E tudo bem, que cada um faça o seu papel, mas que cada especialista permita que o paciente seja visto e cuidado e que seja encaminhado de uma forma correta para os cuidados paliativos, que dentro da oncologia, inclusive, se chama de cuidado paliativo precoce. Eu não gosto muito dessa forma de falar que veio da tradução do inglês, assim, porque precoce dá a sensação de que é muito antes do tempo, né? Que é no tempo errado porque está adiantado. Tem que ser na hora certa. E na hora certa não é nas últimas 24 horas de vida, né? É bem antes. A gente tem muita coisa para planejar e para cuidar antes desse momento. Então a gente precisa ensinar as pessoas, os futuros médicos e os outros profissionais de saúde, que tem um percurso bem grande para a gente fazer além do final da vida, né? Antes dele chegar. Que neste momento, obviamente, os cuidados paliativos são imperativos, né? Isso não há dúvidas. Mas os cuidados paliativos têm que entrar bem antes disso, para que a vida do paciente seja vivida até o último dia de vida. Que não tenha só um processo de morrer, que tenha um processo de viver, que é para isso que a gente está aqui. Isso, na verdade, é um conjunto entre profissional e paciente, né? Tem um trabalho todo em cima do paciente, dele entender e desmistificar, mas também tem todo um trabalho em cima dos profissionais entre entender e desmistificar. Muito! Um trabalho bem grande que a gente ainda precisa fazer. Eu tenho acompanhado, mas eu acho bacana, até porque está tendo essa mudança. Ainda não é a mudança ideal que todo mundo procura, né? Mas o importante é que existe um movimento. Eu vejo que tem uma menina que está me seguindo, a Elaine. Ela é estudante de nutrição e ela está querendo se especializar em oncologia. E ela mesmo veio falar comigo que o quanto ela está aprendendo nesse processo de acompanhar, e daí ela está aberta a isso, né? Ela é estudante, está aberta a essa mudança, a esse olhar, a essa aproximação entre médico e paciente, que é uma desconstrução que a gente está tentando construir.
Então, e é por isso que os eventos com alunos, que nem a gente participou, né, há poucos dias atrás, com pacientes, assim, tem uma importância. Claro, tem que ter todo um cuidado, né, um recato óbvio, né, mas precisa ter essa aproximação, porque quando a gente está na graduação, por mais que a gente passe pelo internato, que a gente veja pacientes, que a gente assista, é muito diferente de quando a gente está na frente de um paciente, numa sala fechada em quatro paredes, e que quem tem que conversar com ele somos nós. Então, assim, quem é que está treinando essa galera para isso, né? Com que contato que eles estão tendo, com que pessoas eles estão tendo contato para ter essa formação de mais do que de uma comunicação de qualquer forma, uma comunicação compassiva, né? Esse profissional ele tem que ser treinado. Às vezes a gente percebe que alguns conceitos estão muito distorcidos, assim, né? E compaixão é um deles. E a gente brinca, nossa, tem tratados de compaixão por universidades bem importantes. Tem manual da Oxford sobre cuidados compassivos, né? Porque basicamente é isso que está faltando, né, nas áreas da saúde, porque a gente já entendeu que a tecnologia ela é ótima, só que entender que a tecnologia faz diferença na vida das pessoas é diferente de você se comportar de uma forma com tecnolatria, onde a gente idolatra a tecnologia como se ela fosse, assim, resolver absolutamente tudo. Não é bem assim. A tecnologia sozinha, sem a parte humana, sem o olhar refinado, não vai fazer grandes coisas. Ela vai fazer grandes coisas quando por trás dela tem uma indicação correta, tem um olhar refinado e uma comunicação compassiva. Exatamente. Hoje podemos falar sobre o computador, né? Ele só funciona, ele pode funcionar como máquina, mas ele só funciona exatamente pela movimentação de um humano, né? Então é toda uma coisa por trás disso. Eu queria resgatar uma fala da Fora do Escrito, que está lá em cima, que ela perguntou sobre, pelo convênio, eu preciso do encaminhamento da equipe oncológica ou eu posso buscar por conta própria e o convênio, em teoria, arca? Pode ser por conta própria. A gente tem muitos problemas ainda no Brasil porque a ANS ela não tem um código, por assim dizer, específico para cuidados paliativos. Mas no Brasil inteiro, a saúde suplementar tem serviços, né, de cuidados paliativos ou profissionais específicos, né, médicos paliativistas, fisioterapeutas paliativistas, enfermeiros paliativistas. Mas, assim, eu acho super importante a gente frisar isso, porque não precisa de encaminhamento, não precisa. Esses dias eu passei uma situação muito engraçada com um colega oncologista que falou isso, assim, o que tu tá fazendo, né? E eu fiquei, meu Deus, oi, bom dia. Foi uma situação bem engraçada, assim. O que tu tá fazendo nas tuas redes sociais que as minhas pacientes querem te conhecer e não sei o quê? Daí eu falei, não, assim, não, eu não entendi muito bem, tava na correria, aquela coisa de hospital. E aí, não, tem duas, inclusive, que querem te conhecer, mas elas nem têm indicação. Aí eu fiquei rindo, né? Porque assim, eu nem parei para ficar discutindo se tinha indicação ou não, mas certamente tem, porque são pacientes de um oncologista, né? São pessoas que têm câncer. Pode ser que esteja em estágio inicial, pode ser que estão fazendo só segmento de uma doença que já está considerada curada, pode ser várias coisas. Mas pode ser uma pessoa que está precisando. Pode ser, inclusive, uma pessoa que tem segmento que está muito doente, né? Pessoas que estão, assim, sintomáticas, mesmo estando curadas, que é o que eu falo que acontece com muita frequência e as pessoas não olham para isso. Que são pessoas que estão curadas dos seus cânceres, mas que estão muito doentes. Quem é que está cuidando? Depois que recebe alta da oncologia, vai para onde, né? Então, assim, e quando a gente fala de cuidados paliativos, assim como qualquer outra especialidade, ela é possível de ser buscada ativamente pelas pessoas, né? Quantas vezes a gente não vê isso? Quem é que tem uma dor de cabeça e vai para o clínico, né? Poucas pessoas, embora seja o correto. As pessoas têm dor de cabeça e vão para o neurologista, não é? Então é a mesma coisa, assim, cuidado paliativo não precisa de indicação, precisa de procurar.
Eu posso compartilhar uma experiência comigo, minha. A minha médica, ela é maravilhosa. Tu conhece ela, né? Ela tem especialidade, como é que fala, em cuidados paliativos? Que ele Sim, poderia falar? ela fez um fellow, como a gente chama, né? Ela fez um tempo fora no Canadá de cuidados Então, paliativos. aí eu tenho a psicóloga, né, que tá por trás desse suporte, mas uma coisa que eu aprendi observando as tuas redes sociais, que eu ainda não tinha aberto essa página para elas, foi a questão da especialidade que tu trouxe uma palestra sobre sexualidade. Ah, sim. Então, o quanto isso é importante, porque eu não falei abertamente numa consulta com a minha oncologista, também não falei abertamente com a Mag sobre isso, mas eu aprendi muito com aquele teu, com a tua live sobre essa especialidade. E tu falou muito sobre isso relacionado aos cuidados paliativos, né? Então, às vezes a gente acha que onde fica esse questionamento, onde a gente vai perguntar com quem que a gente vai, né? Eu tenho duas pessoas super the best nessas especializações, mas os cuidados paliativos ele pode trazer essa abordagem. É que tem outros, assim, como a gente fala muito de qualidade de vida diante de doenças graves, a gente percebe que, apesar de terem coisas óbvias a todas as pessoas, e para nós paliativistas, isso principalmente como a gente conversa muito sobre finitude e sobre morte, nossa, não deveria ser um problema a gente conversar sobre coisas óbvias. E além da morte ser uma coisa óbvia a todos nós, a sexualidade é uma coisa óbvia a todos nós, né? Todos nós temos sentimentos, relações, um corpo. Então, a sexualidade está muito além só do intercurso sexual, né? Mas tem outros tantos, tantos assuntos dentro da sexualidade, assim. Então, aquele dia a live foi a convite de uma colega terapeuta ocupacional que trabalha com isso e eles têm um perfil só disso. E a gente estava. A live surgiu, na verdade, de uma conversa nossa do dia a dia sobre isso. Assim, não é muito louco que as pessoas todas tenham a sua sexualidade e todas elas vão morrer e a gente não quer falar sobre isso? A gente quer Sim, falar sobre um monte de coisas que não são comuns a todas as pessoas. Mas a gente não quer falar daquilo que é mais comum para todo mundo, que todo mundo tem sentimentos ou tem medo, ou tem resiliência, ou tem um problema, ou tem uma facilidade, ou nossa, quantas coisas que estão envolvidas nessas duas coisas, né? Que é um impulso de vida, né? Do ponto de vista da sexualidade, um impulso de vida, e o tabu de conversar sobre a morte. Então, a gente está envolvido em um monte de tabus, em vez da gente fazer isso ser um tema de um lugar de acolhimento que a gente consiga falar sobre isso, resolver as nossas pendências em relação a isso. Então, a gente fez aquela live aquele dia pensando nisso, né? Cara, a gente precisa falar de duas coisas evidentes e que ninguém quer falar. exatamente. Isso me chamou muita atenção porque não é uma coisa que eu falo nas consultas, até porque as consultas oncológicas elas têm um tempo e tem outras coisas que a gente vai se questionando, né? Por mais que eu passe 21 dias pela doutora, tem várias coisas que não são debatidas por mim, né? Uhum. E com a psicóloga também tem outras questões envolvidas. E daí me chamou a atenção assim, olha só, isso é um assunto trabalhado nos cuidados paliativos, né? E que às vezes a gente acha que os cuidados paliativos é só baseado em dor física e medicamento, mas não, tem toda uma outra história por trás disso, né? A gente fala muito sobre isso no sentido de que é muito importante saber tratar sintomas físicos para a gente poder acessar o que tem além deles. Então, a gente não vai conseguir acessar a dor
social, espiritual e psíquica de alguém se essa pessoa estiver morrendo de dor, se ela estiver vomitando, se ela estiver com falta de ar, porque é difícil conversar sobre outras coisas quando isso é muito importante, muito evidente, muito forte. Só que depois que isso está controlado, outras coisas tomam o lugar disso, né? E outras coisas precisam ser ditas, faladas, resolvidas, acolhidas. Então, aquele dia falando sobre isso era isso, no sentido até de que algumas pessoas torcem o nariz, sabe? Então, alguns pacientes vêm com muita dificuldade de conversar sobre isso com a gente. E me impacta especialmente, assim, algumas histórias no sentido assim, a esposa de um paciente nosso que eu e ela atendemos em conjunto, assim, que falou que o marido, né, que era o paciente, não deixava mais ela nem colocar a mão em cima do peito dele para dormir. Porque ele se sentia outra pessoa, ele se desfez do papel de homem, ele não se sentia digno, e aquilo teve um grande transtorno emocional para eles, um grande transtorno de casal para eles, e eles não sabiam com quem conversar sobre isso. E assim, ele estava encarando um tratamento muito pesado, ele estava encarando uma doença muito grave, que estava progredindo, e ela queria estar com ele neste momento, né? Então, como que faz isso? Como que aborda essas pessoas? Quem vai conversar sobre isso com eles, né? E se não souber conversar, pelo menos quem é que vai ouvir isso? E vai colocar isso num lugar de importância. Porque a gente já passou pelo contrário, dos pacientes às vezes trazerem para os colegas que isso é uma coisa importante, né? A gente vê isso muito frequente em alguns homens, assim, né? Algumas faixas etárias, com alguns tipos de doença, trazerem isso, nossa, isso é uma coisa importante para mim, minha mulher, meu casamento, como é que eu vou dar conta e tudo mais. E de alguns colegas virarem e dizer, olha, tu tem coisa mais importante para se preocupar do que isso. Mas quem somos nós para medir a outra pessoa com a nossa régua? A gente tem que medir ela com a régua dela. Se aquilo é importante para a pessoa, vamos falar sobre isso, porque isso que é importante, né? Eu acho, assim, muito legal essa troca de informação e essa nossa participação nesse novo mundo oncológico, porque por mais que a gente é atendido e é acolhido, principalmente nosso primeiro e o médico mais importante é o oncologista, né? Mas ele, por mais que ele seja completo, ele atende algumas demandas, né? O psicólogo atende outras demandas, o nutricionista atende outras demandas, né? Então, por isso essa equipe e esse entendimento que exista essa equipe, né? Hoje, ainda falando contigo, eu estava me recordando sobre a questão da Kise, né? Eu não soube da Kise, que é a dentista oncológica, porque eu não tive necessidade lá naquele meu momento, em 2011. Não foi um erro médico de não ter essa informação. Sim, foi porque eu não tinha essa necessidade. Mas trazer a Kise, falar sobre isso, essa importância, esse cuidado, né? Esse olhar é tão importante, porque às vezes no consultório oncológico a gente não consegue contemplar todas as necessidades em alguns minutos ou até mesmo em hora, né? Então eu acho muito importante a gente falar e trazer e frisar tudo isso para que a gente tenha entendimento sobre essas necessidades também. E isso vai melhorando a nossa visão dentro desse mundo, né? Como eu já falei, falar sobre o câncer não cura, né? Eu trazer essa minha experiência não vai me curar, mas vai me dar um certo entendimento para eu lidar com todas essas situações e acaba me dando qualidade, tempo de vida mais confortável. A informação faz as pessoas terem mais autonomia, né? Elas serem mais donas do nariz, elas saberem mais o que é importante para elas. Então, trazer informação é terapêutico, né? Dar informação.
informações é uma coisa terapêutica, assim, a gente não tem que ter medo da informação, a gente tem que ter medo da desinformação, porque daí a gente não sabe nem onde a gente está, a gente não sabe nem quem a gente está curando, né? Então, quanto mais informado, melhor, assim, com certeza. O paciente informado é um paciente mais proativo, né? Ele é mais protagonista do cuidado dele do que ele, de fato, é feito pelo sistema, né? Então, assim, o sistema de saúde tem vários buracos, né? E um deles é, muitas vezes, esquecer que o centro do cuidado é o paciente. E uma das coisas que o cuidado paliativo resgata também é isso, que, afinal de contas, a gente está fazendo tudo isso para quê? Para quem? Se isso tudo que a gente está fazendo não gera qualidade para o paciente, a gente não está fazendo a coisa certa. Então, é um resgate dessa medicina centrada no paciente que tem que ser. Isso não tem nada a ver com ir ao restaurante, sabe? Ah, eu quero isso e um pouco daquilo. Não tem nada a ver com isso. Existem indicações técnicas e bem formais e bem estudadas para tudo. Mas você aceitar essa indicação ou não, querer se submeter ou não, é teu, é da tua autonomia como paciente. Só que para você ter autonomia, você tem que ter informação. Se não tem informação, não tem autonomia, não tem como. Exatamente. Isso é verdade, isso concordo plenamente. Olha, estamos chegando ao fim, como sempre, essa 1 hora no início parece que é muita coisa, né? O que nós vamos falar nesse tempo todo, mas sempre quando percebemos, é muito pouco para tanta coisa que é legal ser compartilhada. E eu acredito, como eu sempre ganho com essas trocas e essas experiências, eu acredito que em algum momento essa conversa vai ajudar algum paciente a ter clareza e entendimento sobre a real necessidade, o real entendimento sobre o que é o cuidados paliativos, né? Eu queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, né? Eu fico muito feliz e muito honrada com essa troca de experiência. E é isso. Eu acho que mesmo não todo mundo assistindo agora, esse vídeo vai ser compartilhado e sempre vai chegar no coração de alguém. E eu acho que, de alguma maneira, vai ajudar alguém a se entender nesse processo. Que bom, Grazi. Eu fico bem feliz de estar aqui. Eu fico bastante grata por poder estar aqui e por poder participar desse momento de tranquilidade, de falar das coisas com verdade, sabe? Com honestidade, com tranquilidade, porque o que a gente está fazendo aqui basicamente é estar cuidando de outras pessoas, né? E isso é o centro dos cuidados paliativos. O que a gente faz é cuidar de pessoas. Então, assim, eu fico bastante grata de poder ter mais um espaço para a gente desmistificar um monte de coisas, de conceitos conturbados que tem por aí. E olha, eu fico muito feliz com tudo isso e cada dia mais te admiro, né? Admiro os teus pensamentos, a tua defesa, nos teus argumentos e feliz daquele que tem a oportunidade de conhecer. Ah, obrigada. Cada dia mais tua fã, de verdade, de coração. Eu gosto muito. Ah, Grazi, obrigada. Assim, muita gratidão por essa relação, assim, muita gratidão. Assim, nós não temos nem tanto contato entre médico e paciente, né? O nosso contato e a nossa admiração, o meu, pelo menos, contato e admiração é online, com o que tu fala, com o que tu escreves, com o que tu diz, que chega até o meu coração, ao meu pensamento. E queria dizer isso para ti, como eu gosto de dizer sempre, o quanto tu és especial e nas tuas falas, nos teus posicionamentos, e o quanto é importante e faz a gente crescer enquanto pessoa e paciente. O nosso contato via consultório, né, relação médico-paciente,
para mim é muito, muito enriquecedor e faz muito sentido quando a gente se encontra nas redes sociais, assim, porque é uma extensão, né? A gente começou na rede social, a gente se encontrou no consultório, e a gente continua aqui na rede social e me faz tudo muito sentido. Por isso que eu estava falando antes, eu reitero agora que essas trocas com muita verdade, com muita nossas próprias experiências é o que de fato eu acho que chega nas pessoas, sabe? Que a gente está falando aqui real. E na vida real a gente está aqui vivendo mais um dia, vivendo mais um momento e tentando fazer com que as coisas cheguem melhor nas pessoas, assim. Então, muito obrigada e muito obrigada também por estar disponível para os alunos. E eu sempre recomendo que eles leiam bastante, que eles entendam bastante, que eles sigam pacientes para entender que o dia a dia das pessoas é muito humano, é muito próximo a nós. A gente não está tão longe assim. O que nos distancia muitas vezes é talvez um computador, talvez uma cadeira, uma escrivaninha ali no consultório, mas a gente é todo mundo muito, muito humano. E a gente pode estar do outro lado muito em breve. Então a gente tem que estar no lado, neste lado, entendendo que a compaixão que eu entrego naquele momento talvez volte para mim no outro dia, quando eu estiver no outro lado. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta, o que tu passas para os teus alunos, né? Que de uma certa forma vão entrar na nossa vida em algum momento, né? E eu acho que isso que me aproxima tanto de ti, do teu pensamento enquanto pessoa, enquanto médica, enquanto ser humano. Graças, tudo que eu quero é que os que venham depois de mim sejam muito, 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 muito melhores do que eu para poder cuidar de mim, da minha filha, do meu marido, dos meus amigos, da minha família. Eu sempre Isso é penso nisso, assim, que a gente tem que estar disponível para fazer profissionais melhores do que nós, para que eles cuidem da nossa geração também. essa é a transformação do mundo. É o que a gente quer, né? E se a gente quer, a gente tem que fazer com que isso aconteça. Então, eu queria aproveitar e encerrar e agradecer novamente e mandar um beijo, boa noite e agradecer a disponibilidade da tua família por estar nos fornecendo esse momento. Obrigada, Grazi. Super beijo. Beijo. Tamo aí. Tchau. Tchau. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um café delicioso, cheio de informação. Queria poder compartilhar com vocês algo muito especial. Estou aguardando a nossa convidada de honra, hoje a doutora Lauren. Já acenou por aí? Já deve estar entrando. Boa noite, Aline! Seja bem-vinda! Boa noite, Adriana! Seja bem-vinda também para mais um delicioso Café com a Grazi. Estou aguardando a nossa convidada. Seja boa noite, Carol. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Mais uma vez estamos juntas. É sempre um prazer compartilhar a sua experiência conosco. Fico muito feliz por ter mais uma vez aceito o meu convite. E daqui a pouco nós estamos bem conectadas. Eu que agradeço, Grazi. Eu acho bem, bem bonito o movimento todo que tu está fazendo de conscientização de assuntos importantes aí para o Outubro Rosa, né? Então, obrigada, pelo convite para a gente conversar um pouquinho aqui.
Então, eu não sei se a senhora reparou, mas de especialista, a senhora está fazendo o encerramento. Pois E, é. e assim, foi exatamente escolhido a dedo. Quando eu pensei no café, no todo, que não foi agora em outubro, já tenho essa preparação já desde agosto, foi tudo com um propósito, pensando em estar compartilhando exatamente essas informações com as pessoas, né? E todos os convidados foram escolhidos a dedo, com assuntos bem importantes, bem relevantes, né? Eu acho que o Outubro Rosa, ele é importante nesse momento falar sobre o câncer, como em todas as áreas, em todas as suas necessidades, né? Ontem a live de ontem assim foi espetacular com a doutora Aline. Nós falamos não só do diagnóstico, mas da metástase, né? Que é algo também bem importante a ser conversado, a ser falado. E falar sobre os cuidados paliativos, eu vejo que é muito necessário, né? Então, eu não poderia deixar de trazer o café, esse encontro, sem falar sobre os cuidados paliativos. Eu acho que, assim, o diagnóstico do câncer, ele é ainda tão necessário ser conversado, ser discutido, ser abordado, né? Ainda assim é muito desconhecido pelas pessoas, por mais que eu já venci esse mundo há 9 anos, mas ainda é desconhecido para mim tantas coisas, né? É uma luta diária, uma necessidade diária, que falar sobre os cuidados paliativos não poderia deixar de ficar de fora, né? Então, e eu fico muito feliz porque eu te acompanho já de outros carnavais, né? Não só desse ali do consultório mesmo, mas de todo o movimento que tu tens feito na rede social, de toda a tua fala. Eu já comentei contigo e volto a comentar. Eu admiro muito o teu posicionamento, a tua vida enquanto profissional, né? Do que tu defendes, a bandeira que tu levanta. E eu gostaria de estar oportunizando para os meus amigos oncológicos essa tua fala, né? E compartilhar com eles um pouco mais sobre os cuidados paliativos. Ai, Grazi, eu acho bem, assim, essa iniciativa, esse movimento muito legal, muito importante, né? E mais ainda quando é no Outubro Rosa, porque a gente vê muito movimento no Outubro Rosa, né? A gente tem muita coisa para falar em outubro sobre saúde da mulher, sobre diagnóstico precoce de câncer de mama, sobre tratamentos curativos. A gente tem muita coisa para falar, né? A gente vê que tem um movimento muito grande internacional ao redor disso. Mas a gente como médico e especialmente a gente como paliativista, a gente se preocupa com vários pormenores que a gente vê as pessoas falarem muito pouco.